Fala Guarapari, eu sou a Camila Rocha e esse é o nosso podcast. Estamos em mais um episódio e hoje o nosso convidado especial é o Anderson Arpini. Boa noite, Camila, foi um prazer estar aqui com você e estou pronto para a gente falar bastante. Vamos lá, vamos pincelar um pouquinho quem é o Anderson. Anderson é casado. Quantos filhos, Anderson? Tem 2 filhos, cuido de mais 2, no total são 4. São 4, então. Animado, Anderson. Animado para gastar dinheiro. Morador de Guarapari e também do Rio de Janeiro, né? O Anderson ficou popularmente conhecido na cidade por estar no meio político, mas nós sabemos que o Anderson tem 2 paixões e nós vamos falar sobre essas 2 paixões hoje aqui no nosso podcast. Então, Anderson, fica bem à vontade, tá bom? E vamos pra cima. Já estou. Então, vamos lá, Anderson. Vamos iniciar aqui pra gente começar a entender um pouquinho da sua história. Fala pra mim, você nasceu em Guarapari, como é que foi a sua questão da infância? Sou natural de Guarapari, nasci aqui no Hospital São Judas Tadeu, né? Passei minha infância toda aqui. Meu pai é natural de Guarapari, do interior de Rio Claro, né? Minha família, por parte paterna, toda é daqui do interior. Minha mãe veio de Minas, da cidade de Curvelo. E aí se conheceram trabalhando aqui no hotel Pôr do Sol. Nossa. Trabalharam no hotel Country Club e tal. E aí eu surgi, né? E aí nós moramos por muito tempo no Guarapari Center. Tem algumas fotos ali, eu no Velatrol, aquela coisa toda. E sou apaixonado pela nossa cidade. Tive algumas experiências externas, fui para os Estados Unidos com 12 anos, depois retornei, fiquei lá 6 anos, concluí meu ensino fundamental lá, médio, foi um aprendizado em tanto, e aí iniciei a minha vida profissional aqui, experimentei muitas coisas, trabalhei de tudo um pouco, até ser aprovado no último concurso onde eu estou, na PM, e sou grato à vida. Você foi com a sua família para os Estados Unidos ou você foi? Fui. Já tinha família lá? Não, já tinha, minhas irmãs já moravam lá, desde a década de 80, a minha primeira irmã foi. E aí convidou a gente para ir, nós fomos, eu, meu pai e minha mãe, moramos por bastante tempo. Aí meu pai descobriu que estava com diabetes lá. Sim. E aí ele foi ficando muito debilitado, gastando muito dinheiro com o hospital, que lá, infelizmente, não tem SUS, Então, eu lembro que num final de semana foram $10 mil. Nossa. E aí a gente falou assim, opa, peraí, tudo que a gente está construindo aqui não vai dar muito certo, melhor a gente retornar e cuidar da saúde lá. Aí assim a gente fez, E retornamos para o Brasil, minhas irmãs permaneceram lá, eu tive a oportunidade de voltar para lá em 2001, logo depois do 11 de setembro, fiquei 1 ano lá. Depois decidi voltar pro Brasil. Você é o filho mais novo? Sou o filho mais novo. O caçula, então. Vocês são em quantos? São 5. São 5. Todo mundo aqui de Guarapari e depois... Não. Todos nasceram em Minas, do primeiro casamento da minha mãe. Ah, entendi. Eu tenho 3 irmãs e um irmão. As 3 foram para os Estados Unidos, meu irmão é bombeiro militar em Minas. Por parte de pai, eu sou o único. Entendi. E antes, no começo aqui da entrevista, eu falei que você tem 2 paixões, E para quem não sabe... Você é funcionário estadual, da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, me conta um pouco, porque você sai de uma realidade, que é Guarapari, para fazer um concurso no Rio de Janeiro, talvez na área mais temida do Estado do Rio de Janeiro. Como é que foi isso, assim? Como é que despertou essa vontade em você? Então, eu te falei que trabalhei um pouco de tudo, Meu primeiro emprego em Guarapari foi na Radioativa FM, trabalhei com a Aninha vendendo comercial da Radioativa. Aí depois virei garçom, trabalhei no hotel também. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tive uma oportunidade de ter voltado fluente no inglês. Aí lá eu fiz o TESL, TFL, que são cursos certificados para você lecionar inglês como segunda língua e para estrangeiros. Aí voltei, dei aula aqui no Polivalente, no Celita Bastos, no Angélica Paixão. E aí comecei a trabalhar como tradutor. Sim. Vou até te contar rapidinho uma experiência bem interessante. Eu trabalhava no Hotel Pôr do Sol como recepcionista. E aí lá, os estrangeiros que trabalhavam nas empresas que prestavam serviço para a Petrobras, que era Subsea 7, Petrology, Brederuchon, todas as empresas de fora, eles ficavam no Hotel Pôr do Sol.
E aí tinha um senhor que ele sempre vinha e queria me dar uma gorjeta para guardar o carro dele, né? E aí eu nunca aceitava a gorjeta dele. Aí teve um dia que ele falou assim, por que você não aceita a minha gorjeta? Eu falei, se você quer me ajudar, então você me arruma um emprego na sua empresa. Ele disse, você faz o quê? Eu falei, eu faço tudo. Falo inglês fluente, faço tudo. Eu acho que eu posso fazer mais lá do que aqui no hotel como recepcionista. Aí ele falou assim, é isso que você quer? Eu falei, então tá bom. Então você vai lá segunda-feira fazer uma entrevista. Aí fui, e ali mudou a minha vida. Porque eu saí de um salário, que na época era R$700, né, o salário mínimo. Passei a ganhar R$1.900, ter carro pela empresa, e passei a ter influências que eu nunca tinha antes, né? Eu traduzia reuniões de diretores da empresa, passei a ter uma experiência muito bacana que abriu muita porta. Eu trabalhei como tradutor, cheguei até a embarcar, e aí fiz um embarque, eu acho que muito infeliz, né? Porque na troca do turno, começou a chover muito, e aí meu chefe falou assim, você pode dobrar? Eu falei, eu dobro, sem problema nenhum. Dobrei. Aí na outra troca, a gente teve o mesmo problema, né? E aí eu falei, isso aqui não é pra mim. Liguei pro meu chefe, falei assim, chefe, você me desculpa, mas pra mim aqui foi o limite. Ele, quanto tempo no mar você ficou? Na época eu fiquei 56 dias. Nossa, é muito tempo. E assim, nunca foi o que eu quis pra minha vida. Era grana, a grana era muito boa, né? Eu falei assim, ele que então, não, vai melhorar, eu vou mandar outro. Eu falei, não, chefe, deixa eu te falar, você não se incomoda não, eu vou embora. Aí ele falou assim, mas como? Eu falei, não, tá vindo um rebocador trazendo trigo, eu vou embora nesse rebocador. Aí eu assinei um termo de responsabilidade, jogaram num cesto, tava realmente muito vento, dentro do rebocador, e ali eu nunca mais embarquei, Camilo. Eu falei assim, vou pra polícia, porque era um sonho que eu tinha de infância, né? Sempre achava bonito quando passava uma viatura, aquela coisa toda. Seu irmão já era bombeiro? Meu irmão era bombeiro já, né? E aí eu fiz concurso para Minas, porque Minas sempre foi uma referência para mim, em termos, inclusive de segurança pública e de política pública também. Fui para Minas, fiz o concurso do interior, passei, na última vaga, eram 90 vagas pro estado inteiro, pro interior. Fiz o concurso e tal, aprendi muito, eu acho que é uma polícia exemplar. Você chegou Tava não, só fazendo estágio. Né? O curso de formação. Já tinha feito o curso de formação e a gente estava iniciando o estágio, que lá é um pouco diferente. Sim. Na rua. E eu tinha feito também o concurso do Rio. Né? Logo quando eu fiz abrir os dois, eu fiz pro Rio e para Minas Gerais. Quando a polícia de Minas é totalmente diferente. A promoção, por exemplo, a carreira é de 8 em 8 anos. Né? Chega, você tem uma certa limitação quando você vai fazer um concurso interno para oficial. Já exigia o curso de Direito, eu não tinha o curso de Direito. A Polícia do Rio ainda não tinha exigido o ensino superior para oficial. A promoção era 6 anos. Aí, você fazendo as contas, o salário do Rio é muito ruim. Eu saí no salário de Minas de 2.700 como aluno em 2009. Olha para você ver. O soldado hoje que ganha quanto no Espírito Santo? Tá ganhando uns 3.200. 2.700 como aluno em 2009 em Minas Gerais. Para ganhar 1.200 como aluno no Rio de Janeiro. Mas o plano de carreira da Polícia de Minas era muito mais interessante. Do Rio, desculpa. Do Rio. Aí eu optei pelo Rio. E vou te falar, Camila, totalmente diferente. Acho que a Polícia do Rio, ela faz o policial virar homem, porque é uma polícia muito diferente, né? A realidade, a sociedade do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, é uma sociedade desorganizada ao extremo. Eles não têm... Parece que você sai de um gramado e entra na selva, né? Eu falo assim, eu tenho muita gratidão pelo estado do Rio de Janeiro. Posso dizer que eu tenho até amor pelo estado do Rio de Janeiro, porque eu tive muitas oportunidades boas e hoje eu estou aproveitando bastante essas oportunidades. Mas é triste quando você sai da divisa do Espírito Santo e você chega em Campo dos Goytacazes e você vê uma zona. Você não vê ninguém de capacete, todo mundo cortando pela direita, ninguém respeita um semáforo. É uma zona, é uma completa zona. Você vai na comunidade do Rio de Janeiro. Esses dias passou uma reportagem na Globo falando da falta de água de uma comunidade. De repente o Globocop filmando o reparo do encanamento, do duto.
Passando 2 caras de fuzil levantando assim, ó, pro Globocop. Eles rapidamente tiraram. Mas todo mundo viu. Quer dizer, que realidade é essa? Né? Mas é uma polícia muito corajosa. Não tem essas amarras que as outras polícias têm. Eu vejo a Polícia do Espírito Santo muito hierarquizada, porque isso faz parte do militarismo, né? Mas eu vejo, às vezes... Eu vejo que os praças, às vezes, não têm uma facilidade de relação com alguns oficiais. Eu percebo, alguns amigos me relatam isso, falando assim, eu não tenho essa liberdade que você tem. Por exemplo, de eu pegar um telefone aqui agora, ligar para um coronel, Arpini, o que tá precisando? Como é? É muito diferente. A Polícia de Minas, ela é muito mais humanizada. Ela foi treinada para servir o cidadão de fato. E a Polícia do Rio, ela é treinada para sobrevivência, porque o policial, ele entra na viatura, você vê toda hora alguém sendo baleado, né? Então, você tem que aprender a lidar com uma situação diferente. E lá o policial do Rio, pelo que você relatou então, independente da patente, entende que tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Mas é exatamente isso. Você não vê dentro de um batalhão o que você vê em outros estados. Porque quando você vai numa simples incursão numa comunidade, todo mundo leva tiro. Então lá não tem esse momento em que um é mais importante do que o outro. Porque ali um acaba salvando a vida do outro, né? E na maioria das vezes é o praça que está na linha de frente. Então eu observo muito a covardia em questão de regulamento. Existe em qualquer lugar. Sim. Você é casado com um policial, você já ouviu isso dentro de casa, né? É um regulamento da década de 70, um período de ditadura, onde muitos não queriam que os militares avançassem muito, porque tinha uma certa preocupação do militar assumir o poder, inclusive político, por mais tempo. Então, amarraram. Quando se você lê o regulamento policial-militar, ele amarra demais o policial. Tanto é que eu falo com os amigos assim, atropelou alguém, você vai responder em liberdade. Policial, militar, atropelou, vai responder preso. É um outro regulamento, é um outro processo penal. Então, isso tem em qualquer lugar, mas a relação policial, eu acho que a relação no Rio ela é muito construtiva. Eu acho isso muito gostoso, né? Você está falando aí da questão da sobrevivência no Rio de Janeiro, né? E é perceptível, né? Independente se você mora ou assiste pela televisão, a gente consegue ter entender um pouco da realidade. E aí me chama a atenção, por isso que eu te perguntei, porque você sai de um estado muito tranquilo, né? Que é o Espírito Santo, e vai para um estado, assim, completamente diferente da sua realidade. Completamente. Mas antes, a gente já consegue, lógico que não é na mesma proporção do que o Rio de Janeiro, mas a gente já consegue ver aqui no Espírito Santo o que a gente não via antes. Como, por exemplo, há alguns meses atrás, 2 policiais foram mortos, né? Estavam correndo atrás de 2 pessoas, supostamente, que tinham feito um assalto e foram mortos. Alguns meses atrás também, um policial, acho que aposentado, estava no bar e chegou um assaltante e acabou sendo morto. Como é que você vê essa questão, assim, aos poucos, o Espírito Santo está sendo invadido por essa violência que, aparentemente, apesar de estarmos na divisa, mas estava muito longe da realidade do Espírito Santo, e já é uma realidade muito próxima da gente. Como é que você vê? O que você vê, o que está acontecendo? Assim? A gente tem que ter muito cautela com o que vai falar, né? Gostaria muito de falar o que eu não posso. Também por conta do próprio regulamento, né? Mas eu sempre falava com alguns amigos que falavam assim que Guarapari não tinha uma identidade, né? E aí para você que almeja um passo maior, né, na vida política. A Guarapari não tem identidade. Sim, não tem. Aqui ninguém sabe o que quer. Eu acho que o Jones falou que a mentalidade é o que ele mudaria. Sim. Né? Eu concordo plenamente. Mas aqui, eu acho que tem que puxar a rédea e você fazer mudar. Não espera a população mudar a mentalidade, porque não vai mudar. Ninguém sabe o que quer. A pessoa que vive do turismo, ela tem de mau turista. A pessoa que trabalha na indústria, ela critica a empresa que trabalha.
Então Guarapari não sabe o que quer. E eu sempre falava assim, cuidado com a industrialização. Ela é importante? É, mas os exemplos não são bons. Quando você fala em indústria, você lembra de Macaé. Antes da Serra, você lembrava de Macaé. Macaé é um inferno. É inferno. Tem praias lindas, mas não tem um dia que não tem um homicídio, não tem um dia que não tem um roubo, não tem um furto, não tem uma bagunça. Você chegou a trabalhar em Macaé ou não? Graças a Deus, não. Só fazendo supervisão. Na unidade que eu trabalhava no comando de policiamento, porque hoje eu estou à disposição, e a gente fazia supervisão no 32º, que é o Batalhão de Macaé, no 8º em Campos, no 36 de Pádua, no 29 de Itaperuna. E qual era a cidade de origem mesmo sua como policial? Então, eu já trabalhei na capital, né? Trabalhei inclusive na UPP, do Falé Fogueteiro. Depois eu fui para Cabo Frio, por opção, pedi para ser transferido para lá, que eu queria me aproximar, achando que seria um caminho melhor. Depois fui para Niterói, trabalhar no comando de policiamento, no 4º, e depois fui transferido para o 6º comando de policiamento, que é em Campos, né? Mas você faz supervisão de batalhões. É um trabalho um pouco diferente, muito importante, mas diferente. É mais administrativo, né? Não, você inclusive faz toda a parte operacional também. Por exemplo, lá você tem... Toda a polícia tem, né? A P1, que é recursos humanos, a inteligência, né? Então, dali é que sai o que o 8º batalhão tem que fazer. Por exemplo, o comando de policiamento que fala, ó, o 10º, você tem que trabalhar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, fazer isso aqui. Então, e você vai pra rua para acompanhar esse trabalho. Então, é bem gostoso o trabalho, para te falar a verdade, né? Mas, quando a gente fala em Macaé, inclusive muita gente daqui sai para trabalhar em Macaé, Macaé não é um lugar bom para morar. Aí quando a Serra virou um polo industrial no Espírito Santo, a Serra é um lugar bom para morar? Eu desconheço. Você falar Manguinhos, se você pesquisar Manguinhos no Google, só vai ter problema. E me desculpa, povo de Manguinhos, nem bonita a praia é. Praia bonita é a gente que tem. Então, quando você fala em... lá atrás, eu já via essa tendência de piora no quadro de segurança pública. Eu não sei, Camila. Eu fiz uma observação durante a pandemia. As polícias elas se integraram para fazer algumas ações nas divisas, né? Porque de repente surgiu a preocupação de marginais do estado de lá, vim para cá e vice-versa. E uma vez eu estava dentro de um ônibus, né? De um ônibus da Gontijo, vindo para cá. E eu vi uma atuação da PM totalmente desproporcional. Assim, muito fraca. Eu vi um oficial QOA, que é um oficial que já foi praça, fazendo uma abordagem que eu fiquei só observando, que eu falei assim, se tivesse alguém armado dentro do ônibus, matava ele na hora. Matava ele na hora. O perímetro não estava bem cercado. Sabe? A estratégia para você fazer um policiamento seguro não estava sendo completa. Então, nessa observação, a gente vê que às vezes a cultura acaba te dando um certo conforto. E aí, o governo, ele tem uma outra observação da segurança pública, ele tem um olhar diferenciado. O governo que nós temos é um governo que tem um olhar mais cidadão, mais humanizado. E você não trata o crime com esse olhar. O criminoso não pode ser tratado com flexibilidade. Então, por exemplo, você é de Guarapari. A sua situação ainda é mais complicada porque você é política. Você transita em locais que você está observando que tem alguma coisa anormal. E todo mundo fala assim, mas peraí, a polícia não vê isso? A polícia está ali e não vai resolver isso? A gente não vai acabar com o tráfico? Nunca. Você vai ter que virar pro traficante que vende droga na sua rua e falar assim, ó, aqui você não vai vender não, amigo. Porque senão você vai ter problema. Eu tive que fazer isso aqui quando eu morei aqui em Muxaba. Eu mudei pra casa da minha irmã e toda hora na esquina tava lá um cara em pé. Chegou uma hora que eu me incomodei e falei, meu amigo, deixa eu te falar. O que você tá fazendo aqui? Botei ele na parede, revistei ele. Eles nunca tem nada. Falei, vem cá, você vai fazer isso mesmo? Você vai ficar aqui mesmo, na porta da minha casa? Falei, ó, faz pra lá. Não faça perto de mim. Se eu estiver vendendo, eu vou te prender. E eu não quero problema com você. Não sou policial daqui, não devo nada a você.
falei, então você vai vender droga lá na puta que te pariu. Desculpa. Pode ficar à vontade. Saiu. Quer dizer, a gente tem que fazer isso? Porque a justiça vai ser sempre comovida com o tráfico? A gente viu agora um fato de um policial que atirou num jovem, cheio de passagem pela polícia. Inclusive estão avaliando se ele estuprou uma criança ou não. Existe essa possibilidade. E aí 5 policiais estão presos. Mas por que 5? Desculpa, é a minha opinião. Eu assisti o vídeo. Eu não sei se o vídeo que eu vi é um vídeo cortado. Eu não cheguei a assistir o vídeo. Eu vi o policial, o garoto levantou, não sei o que ele falou, o policial atirou nele, aí a minha opinião, não deveria ter feito aquilo ali, né? Mas enquanto ele atirou, o outro estava de costas, não viu. Os outros estavam dentro de um terreno, não viu. Por que todo mundo tem que ser preso? Agora, quando você vai numa comunidade com tráfico, tá todo mundo ali perto do traficante, você sabe quem tá ali olhando, o olheiro, quem entrega, quem busca, e ninguém vai preso. Quem recebe? Ninguém vai preso. O Jones falou isso quando eu questionei ele, né, a questão, o que ele mudaria, traria dos Estados Unidos para cá. Ele falou, a Constituição. Sim. Porque a nossa Constituição é muito falha, né, ela dá muitas brechas. Não que a pessoa não tenha o direito da defesa, da ampla defesa, de se defender. Não, a gente não está entrando Sim, claro, nesse mérito aqui, porque eu acho que todo mundo tem esse direito. Mas a questão das penalidades, né? O crime compensa, porque a gente começa a ver assim, que a questão de não punir está ficando tão perdida no meio da sociedade que as pessoas estão ficando literalmente sem medo de cometer qualquer tipo de delito. Então, eu tenho um grupo, né, da minha turma de formação da polícia, e hoje a gente estava debatendo a questão das câmeras, né? Eu até brinquei, né? Tem inclusive um político dentro do grupo, e eu falei assim, que formou com a gente, saiu da polícia e tal. Sim. Eu virei para ele e falei assim, é muito simples, quantos policiais eleitos tem no Congresso hoje? Cadê a turma da direita? Eu falei, faz uma proposta então do seguinte, porque eu sinceramente não me incomodo com a câmera, acho até bom. Mas ela tem que ficar ligado o tempo todo, até quando eu entro no batalhão. Porque a gente vai mostrar toda a realidade que a sociedade precisa ver. Inclusive, quais são as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Eu falei simples, propõe o seguinte, todo serviço público tem que ser monitorado e transmitido. Olha que legal. Seria bom, tá lá no gabinete do prefeito, a câmera 24 horas ali, ele vai despachar, ele vai conversar, todo mundo poder acompanhar, ele só não faz o bem? Ele não é um cara que só se preocupa com a cidade? Sim. Qual é o problema de ser filmado? Eu falei, dá essa sugestão que eu quero ver se esse negócio vai ser aprovado. Vocês não vão retirar isso de pauta. Porque, por que o policial se incomoda? Porque ele é mal treinado, Camila. A sociedade não entende que o policial é muito mal treinado. Você treina alguém com 1 ano? Você tem quanto tempo? Quanto tempo você estudou para ser enfermeira? 4 anos. Na minha época sabe era 4 tudo? anos, agora são 5. Não. Tem procedimento que você não sabe fazer. Você sai para ter uma base, para você chegar lá e ter uma noção do que você vai poder fazer naquele momento até... Aí você acha que um policial com 9 meses de formação, que não tem formação em direito, que o Estado tinha que dar para ele de graça uma faculdade de direito, ele vai ter um profissionalismo ISO? Não vai. Não sei se você sabe, você tá falando aí da questão da lei federal. Essa lei é uma lei federal, né? Que tá saindo isso, a questão da Câmara. Uhum. Mas o governador, há 2 semanas atrás, aqui do estado do Espírito Santo, né? O governador Casagrande já anunciou também que vai colocar, né, Câmara. Vai iniciar com os agentes penitenciários e depois vai estender aos policiais militares. Qual que é a realidade disso, tá? Opinião como profissional e cidadão. A polícia, em vários momentos, ela se depara com situações em que, se você for usar a lei para atuar, você não atua. Ok? O Supremo, por exemplo, tirou da gente o fundado suspeito. O que você ia abordar o carro? Não pode haver mais o fundado suspeito. Então tá, então. Eu não vou abordar mais o carro? Eu estou identificando que tem alguma coisa ali que me chama atenção. Uma coisa ali que não está normal.
Ah, vê alguém que não é daqui. Você sabe quem mora no seu bairro, eu sei, vocês sabem quem mora no bairro. Você tá vendo uma pessoa estranha, com uma atuação estranha. Você vê que a pessoa não trabalha. Ué, se a pessoa não trabalha, fica o dia inteiro em casa, aí sai num carro estranho. A polícia não pode abordar esse cara? Não é uma suspeita? Então, a gente está sendo impedido de trabalhar por algumas decisões do Supremo que vão contrária até a legislação em alguns momentos, e a polícia não sabe como atuar. E aí o que o policial faz? Ele prefere não atuar. Ele vai arriscar? Então, qual que é o medo da câmera? Olha, tudo que eu faço está errado. Eu prefiro não fazer nada. Então a câmera vai acabar coibindo alguns policiais de atuar. É diferente de quando você fala de uma polícia federal, de uma polícia rodoviária federal. Na viatura da PRF tem tudo. Tem tudo. Tem raio-x que quando você passa, o cara já sabe o que você tem dentro do carro. Ele tem todo o controle de informação, ele puxa a sua placa, ele puxa quem é você. Quando ele vai te abordar, ele já sabe. Se o seu carro tiver no nome de um homem, por exemplo, que você não é dono do carro. Então ele diz, aí Camilo, tudo bem? Esse carro é seu? Ele já sabe que não é seu. Mas você acha que a estrutura é melhor? Totalmente diferente. Porque, assim, eu acho que pelo tempo de formação é o mesmo tempo, né, praticamente. Então, mas você precisa de um curso superior. Ah, sim, você já tem uma outra qualidade de um profissional. Não que quem não você tenha, não tenha. Você vem com uma bagagem. Você vem com uma maturidade maior e você tem equipamentos que a PM não tem. No Rio agora é obrigatório o nível superior? Não, ainda não. Para praça não, para oficial sim. Entendi. A proposta é do próximo concurso GC. Entendi. Né? Minas mas Minas aceita aquele superior. Como é que é o nome? Superior. Não é suplementar, não. É um outro tipo de curso superior que você pode fazer com até 6 meses. Por exemplo, você faz o curso de administração, você tem várias disciplinas. Aí você pode pegar uma única disciplina e se especializar. Pronto, entendeu? Então, eles fazem esse curso lá de 6 meses e você tem o título de curso superior. Ainda não é o que precisa. Mas quem é que vai com curso superior querer virar a polícia sendo praça para só ter algum direito e algum benefício depois de 10 anos de polícia? Não vale a pena. Vale a pena. O certo é você incentivar o policial quando ele entra, né? Exatamente. Talvez um plano de cargos e salários, não sei se acontece. Tem cada estado, tem a sua... Eu acho que o ideal, eu já pensei sobre isso já, deveria ser um regimento só pro estado, pro Brasil todo. Concordo. Porque acaba ficando desproporcional, porque se tudo é segurança pública, ela não pode ser tratada de uma forma aqui no Espírito Santo, uma forma no Rio, uma forma em São Paulo, deveria ser uma coisa integrada. Minas é exemplo disso. Você colocaria Minas, talvez, como um projeto piloto de exemplo do Brasil? Com certeza. Por exemplo, em Minas Gerais não existe prisão administrativa. O policial atrasou, vai descontar do salário dele. Aqui, por exemplo, e no Rio de Janeiro, se o policial atrasar e quem for o chefe dele não gostar dele, por algum motivo, tá preso. Vai ficar detido. Qual a lógica disso? E um funcionário público normal, se chegar atrasado, vai ser descontado, né? Quando é descontado? Então, assim, tem muita diferença. E aí, o policial, ele tem uma série de limitações que deixa ele, às vezes, se sentindo até menos humano, tá? Uma qualificação muito baixa, um profissionalismo muito fraco para lidar com tudo isso. Então, quando você vai fazer uma prisão, no filme você vê fulana, Camila, você está sendo presa pelo crime de tal, meu nome é fulano. Na nossa lei também exige que você se apresente e que você fale o porquê que você está prendendo a pessoa. Quando você não cumpre, o advogado pode chegar lá e relaxar a prisão. Porque você não cumpriu o que a lei determina. Por que o advogado brinca com a cara da polícia aqui? Ele brinca. Você prende uma pessoa, o advogado vai lá, sabe que vai tirar, o cara fala, tá bom, amigo, eu vou sair antes de você da delegacia. E sai, né? E sai. E aí a gente tem um outro problema, que é uma questão política, que eu entendo, não concordo, mas entendo, que é a questão das penitenciárias. Não tem vaga para a quantidade de hóspede que entra, né? Então, a justiça ela fica
de mãos atadas, e o juiz, quando vai, né, despachar um mandado de prisão, por exemplo, ele é responsável pelo que ele está fazendo. Se essa pessoa tem a integridade física dela lesada, ou se ela tem algum problema dentro da penitenciária, quem mandou prender é responsável. Então, quando você tem, eu não entendo porque tem saidinha de Natal, a pessoa mata o pai e vai sair no Dia dos Pais, a pessoa mata a mãe, é porque precisa de espaço. Você pode ter certeza que tanto a justiça quanto os governos esperam que ele não volte. Você acha que esse o sentimento? Acho que o sentimento é esse. Não volta não, tá? Porque eu preciso desse espaço. Porque aprender. Solta. Tem mais gente aqui que eu preciso botar na penitenciária. Então virou um problema tão complexo que o policial é o palhaço do circo. Palhaço do circo. Então, cada vez que o Estado ele vem colocando no policial uma carga pesada para ele vai deixar de atuar. Vai colocar a fardinha bonitinha, tem que usar a cobertura, vai ficar lindo o policial. Mas se ele não quiser trabalhar, ele não vai trabalhar. É isso que a sociedade quer. E aí quando a gente vê, Camila, o Estado do Espírito Santo com um aumento significativo de violência, é porque tem um efetivo pequeno, é porque tá acostumado com uma cultura em que não é a cultura da realidade de hoje. Hoje o cara tá agressivo. Hoje o cara ele sabe quem que é o morador do interior. A minha família tem medo de ficar no interior. Toda hora tem um assalto no interior, nas estradas. E eles entram, eles machucam, eles quebram. Você viu hoje no empresário aqui da nossa cidade, o Dedé? Vi. Supermercado? Vi. Entendeu? Absurdo, né? E aí? Você acha que isso vai parar? Só vai piorar. Só vai piorar, Camila. Qual a perspectiva de melhoria? Nenhuma. E não vai melhorar. Na verdade, antes eu vejo assim, houve uma perspectiva de melhorias quando entra um presidente de direita, um conservador, né? Essa é a minha visão, tá? Uhum. E aí todo mundo ficou naquela perspectiva de que as coisas irão mudar, né? Que a Constituição ele iria passar por uma reforma. Só que os deputados federais não eram a maioria naquela época. E hoje a gente vê um governo de esquerda, e aí é uma realidade contrária, porque hoje a maioria do Congresso, até parecia, né, que a maioria do Congresso seria de direita, mas a gente está vendo já uma flexibilidade. Mas eu vou aproveitar que você entrou nesse quesito político, e já vou pegar o gancho aqui. Você é filiado em algum partido? Não, porque militar não pode ser filiado. Você não é filiado em nenhum partido? Não, filiado a partido nenhum. Tem simpatia por algum? Tenho, inclusive participação em partido. Eu participo. Qual partido você tem partido? Democracia Cristã. Já era um partido já que você há algum Sim, tempo, né? Porque sim. eu lembro que quando eu esbocei pela primeira vez e vira candidata a vereadora... Seria a minha vereadora. Eu me filiei ao seu partido. PSDC. Que depois virou Democracia Cristã. Ele virou Democracia Cristã, né? Democracia Cristã. Já era Democracia Cristã antes, era o PDC. Teve até presidente, Jânio Quadros, teve vários nomes importantes na política nacional. Depois virou o PSDC, ele fez uma fusão, ele virou o PDC, depois ele fez uma fusão com o PPS, né? E aí Emael não concordou com a fusão, buscou criar um partido próprio, ele foi um constituinte muito bem respeitado, foi um dos melhores constituintes, né, na questão da Constituição Federal, e criou o PSDC, que com toda essa reformulação que a sociedade, quando tinha o nome partido, virou uma escória. Sim. Né? Falar em partido ninguém quer ouvir. Então todos os partidos mudaram. O PT do B virou Avante, não sei o que virou não sei o que lá. Foram mudando as siglas, né, para ir reformando. Para mostrar uma reforma que nunca aconteceu. Né? O seu partido ele é mais tendencioso para a direita, para a esquerda, centro? Então, o Democracia Cristã é um partido de centro-direita. Centro-direita. Tá? Mas ele, quando teve o S na sigla, o S de social. Né? Porque a gente acredita que não tem como fazer política se você não pensar na população. Sim. Na nossa opinião, por exemplo, a economia não pode vir antes da necessidade do povo. Uma coisa está ligada à outra. Mas o pensar do político tem que ter sempre
o olhar para o cidadão. Isso é um princípio Da democracia cristã. Da democracia cristã. Entendeu? Então, assim, eu acho um partido muito bacana, né? Infelizmente, não é um partido que elege muitos representantes no Congresso, então não tem fundo partidário. Não tem fundo partidário? Não tem fundo partidário. E como é que tá no estado hoje? O partido tá representando? Então, nós na eleição de 2018, né, elegemos um deputado, que foi o Euclério Sampaio, que saiu do partido e virou prefeito de Cariacica. Sim, Euclério participou do processo eleitoral pelo DC? Pelo DC. Depois a gente teve, né, nós trouxemos até o VON com uma proposta de construir algo pelo Estado, mas não tinha nada a ver com o VON, né? Ele não tem esse olhar partidário, Foi em 2020 o VON? 2020, eu acho um erro muito grande de alguns políticos, tá, Camila? Sim. E hoje a gente tem, em alguns municípios, a nossa representatividade, mas é um partido que continua caminhando muito lentamente porque não tem estrutura de um partido grande, né? É totalmente diferente. Eu acredito que o brasileiro escolheu, Anderson. Sim. Eu não acredito que houve Concordo plenamente. uma conspiração. Não, eu acredito que o brasileiro, ele escolheu um presidente. Talvez pela falta de sensibilidade do Bolsonaro, talvez pela falta de habilidade dele política. A gente não sabe, mas o brasileiro escolheu. E foi o Lula. O que você pensa, assim, quando você pensa no quesito Brasil? E próximos 4 anos, como é que você vê a sua perspectiva nível nacional? Camila, eu não votei no segundo turno e nem no primeiro por causa daquela multa do Edson, do Fora Edson, né? Você não podia votar, não? Não, eu não tinha pagado a multa ainda. Você tá brincando. Quando eu fui votar no primeiro turno, é que eu fui ver que eu não podia votar porque a multa tinha sido imposta para pagamento. Quanto aquela multa? R$ 7.200. R$ 7.200? Nossa, foi o cartaz mais... R$ 7.200. Não vou nem entrar nesse assunto porque eu acho que eu vou falar muita besteira. Sim. Entendeu? Porque eu acho que liberdade, quando você pega a legislação, tá lá. Ali foi imputada uma multa eleitoral por propaganda irregular. Aí quando você pega a legislação, a propaganda eleitoral ela tem que conter o nome da coligação, o número do candidato e o nome do candidato. O que tem ali? O nome. Tinha coligação? Tinha número? Tinha nome do candidato? Você não recorreu? Recorri. Não adiantou. Não adianta. Entendeu? E aí, eu falei, sabe uma coisa? Foi bom porque eu não votei. E aí eu fui, paguei a multa. Mas qual seria seu candidato? Primeiro turno Imael, com toda certeza. Ah, porque ele veio... Sim. É uma questão de honra para ele apresentar o partido, as suas ideias e tal. No segundo turno, eu acho que eu votaria nulo. Pela primeira vez na minha vida, sim. Porque eu não entendia que nenhum dos dois projetos eram interessantes. Mas você não entende que quando você se anula da situação, você tá sendo Entendo, falo isso toda hora para todo mundo. Como é isso? Camilo, não consegui. Eu não conseguiria votar. Você acha que foi tão desastroso o governo Bolsonaro? Acho. E você acha que o governo do Lula seria desastroso tão quanto? Ou menos? Ou mais? Eu coloquei a seguinte premissa. Quem muda a vida da gente é a gente. Ninguém mais muda a vida da gente. Se você... eu ganho um salário mínimo, não dá para pagar as contas. Tá, você tem 2 opções. Ficar reclamando ou na sua hora livre, trabalhar mais. Ou estudar. Porque quando a gente vai para fora do Brasil, eu limpei banheiro, eu fui garçom, eu fui cominho, eu voltava para casa feliz com $100 todo. Minha meta era $100. É engraçado que como brasileiro fora do país... Ele faz tudo. Tem orgulho de ser... Aqui não. Garçom, faxineiro, carpinteiro, pedreiro, aqui não. ajudante. Aqui não. E sabe o que acontece? Aqui você tem as mesmas oportunidades, tá? Garçom não é uma profissão que paga mal. O garçom que trabalha num quiosque, por exemplo, na praia no verão, ele não tira menos de R$500 por dia. Não tira. Hoje alguém gasta menos de R$120 numa mesa? Não. Quantas vezes ele vai atender por dia? Ele tira. A pessoa não tem a visão. Então, eu coloquei a seguinte premissa. Ninguém muda a vida da gente. Não vai ser Bolsonaro, não vai ser Lula que vai mudar a vida de ninguém. Não vai.
É a própria pessoa que muda a vida dela quando ela toma a coragem e fala assim, não, eu preciso fazer mais. E eu me apeguei a isso, para ficar menos frustrado, porque eu tinha essa frustração de não ter votado, né? Mas eu não votaria em nenhum dos dois. Deixou surpresa, tá? Primeiro, eu nunca vi uma equipe tão ruim quanto a equipe do Bolsonaro. Mas você fala equipe de ministério? De ministério, eu acho que eles não entenderam que a eleição passou e o povo do Lula tá cometendo o mesmo erro. A eleição já passou e continua batendo. Eles discursavam como ministros como se fossem políticos de direita, como se fossem deputados que falam o que querem, falam o que pensam na hora que quer, e não é assim que funciona. Você sabe que um chefe de executivo, ele responde por improbidade, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele não é um deputado e vereador que você pode falar o que você quer. É diferente. Eles não entenderam isso, eles achavam bonito. Eu acho que eles pensavam o seguinte, hoje eu vou falar do kit gay, porque o meu presidente vai ficar feliz quando eu bater no kit gay. Hoje eu vou falar que nós temos que desmatar mais para produzir mais desenvolvimento, porque o meu presidente vai ficar... E todos falavam merda o tempo todo. Eu nunca vi um ministério para falar tanta besteira. Toda hora, o ministro da Educação só falava besteira. Todos que ele colocou. O ministro do Ambiente só falava besteira. E aí, a questão política, essa era a minha opinião, tá, Camila? E a questão política e eleitoral, meu Deus, que desastre. E parece que foi assim, enraizando nos estados. Quando você via a campanha do Manato aqui, meu Deus do céu, que campanha era aquela? Onde o cara acha que em cima de um trio elétrico, dando tchau pros outros, vai ganhar voto. E aí quando você viu o Renato tava na rua, cumprimentando as pessoas. Governador eleito, né? Eleito não, governador de mandato. O modus operandi ali da esquerda é ter o contato pessoal com o povo. E é o que você vê que faz a diferença. Você tá fazendo isso hoje como vereador, indo pra rua, criando estratégia de ir pra rua para você sentir o povo. E o povo quer isso do político. A turma da direita achava que botar uma bandeira no corpo, pra dar em cima de um trio elétrico e dar tchau pra todo mundo, que vai ganhar uma eleição. Perderam a eleição por isso. Não teve fraude, na minha opinião, não. Não teve. Eu posso até falar com as pessoas, falam assim, mas teve o mesário. Tá, aí tudo bem. Não, é possível. Mas você entende que é muito voto, né? Exatamente. É muita coisa. Exatamente. O primeiro turno foram 6 milhões de diferença. É muito voto. O povo escolheu. Sim. Escolheu porque eles erraram na estratégia. E o pessoal do Lula era bom no marketing. Ouvia, eles falavam o que o povo queria ouvir. Tava pronto para ouvir. Camila, eu estudei na Universidade Federal, né? Fiz serviço social na UF, em Campos. A Universidade Federal, ela é um berço para a sociedade. Quando você quer um profissional técnico, um profissional que vai exercer a função, um enfermeiro que vai ser um enfermeiro, você tem muita faculdade particular que vai te propor isso. Quando você vai para uma federal, normalmente aquele cara vira um pesquisador, vira um professor, porque o ensino é diferenciado. Vira um estudante eterno. É diferenciado. Sim. Tá? E a primeira porrada que o Bolsonaro deu foi nas universidades públicas. Tirando aquelas verbas. Não foi nem só na retirada do recurso, mas batendo, criticando a universidade pública. Como se fosse uma escória, a universidade pública. Veio a pandemia e quem começou a estudar a vacina? Os universitários. A USP, né? Junto com o Instituto Butantan. Sim. Então, quer dizer, como é que você bate, ao invés de conhecer primeiro a importância daquilo e quer mudar, vai lá e muda. Vai lá e muda. Primeiro erro. Segundo erro do Bolsonaro que eu não admiti. Acabar com os recursos dos sindicatos. Cara, que burrice. Mas o sindicato... Quem é que paga o sindicato? Não é o trabalhador? Se ele falar que ele não quer, ele vai deixar de pagar? Vai deixar de pagar. Então paga quem quer. Então pra que ele cria? Ele amplia a raiva do inimigo? Um cara tão inteligente, já foi capitão do exército, tem um grupo muito inteligente. Todo mundo já leu A Arte da Guerra no meio militar. Ali é uma escola. Você não pega o inimigo e dá comida pra ele ficar com mais raiva de você, não. Se ele achava que os sindicatos eram um problema, o que eu faria? Olha aqui, Se quem quiser pagar você, vai pagar, não vou trabalhar, não vou cortar. Agora, o que você precisa? Para você cuidar do trabalhador.
eu vou te ajudar. Você vai procurar meu ministro do trabalho, vocês vão sentar, e o meu governo vai, de fato, te ajudar a cuidar do trabalhador. Agora fala só pra mim, tira esse negócio de vermelho aí da CUT, coloca amarelo, escolhe outra cor, ou Força Nacional, tira esse negócio aí, põe outra cor. É isso que ele queria fazer? Botar o verde e amarelo em tudo? Então você põe o verde e amarelo, combina com todo mundo de mudar a cor, e traz o cara pro seu lado. Então o tempo todo ele foi dando porrada no inimigo, chutando as pessoas e deixando o inimigo nervoso. Uma hora o inimigo vai morder. Então a estratégia do Bolsonaro política foi um desastre, na minha opinião, com todo o potencial que ele tinha, com os generais que são extremamente inteligentes, não tem nenhum bobo ali, entendeu? Sabem da estratégia, sabem trabalhar muito bem. Ele pecou em tudo. Agora, com o governo Lula, é mais alinhado com o governo do nosso estado, né? Sim. Você acha que pode ser que a gente consiga ter um destaque considerável nessa gestão aí Lula, ou você acha que o Lula também vai fazer um governo mais apagadinho com esses discursos que eles ficam fazendo, que parece, esse que você falou, parece que o processo político não acabou e continua com esses discursos. Estão errando. O que você vê assim? Só um minuto, você apoiou alguém para governo aqui no estado? Eu, nos 45 do segundo tempo, eu pedi voto pro Manato, a pedido do Zé Preto, pra gente poder tentar construir um projeto político diferente. Porque eu acho que Guarapari precisa, Camila, de um projeto político diferente. Sabe? A incapacidade de criar esse projeto tá mantendo o Edson na prefeitura esse tempo todo. Porque Edson não é um super-homem. Edson não é o melhor gestor para Guarapari. Ele só não tem um adversário. Porque ele é forte. Ele é bom. Você sabe disso. Você acha que Von não foi esse adversário? Fraquíssimo. Mesmo com aquela diferença de voto ali? Eu sempre falei e não vou deixar de falar. O Von é uma pessoa maravilhosa. Ele é um cara carismático. Ele é um cara bom. Mas na política parece que ele vive num fantástico mundo de Bob. Você lembra daquele da bicicletinha? Então, eu não sei o que ele pensa. Porque, por exemplo, em vários momentos eu estive com o Von e quando uma liderança saía de perto dele, ele falava assim, é um livramento. Deus quer. Eu falava assim, mas meu Deus do céu. Você fala liderança política? Liderança da cidade. De bairro, assim, só... Não. Deus quer. Eu não quero. É melhor sair de perto. Eu falava, gente, mas como que um político vai ganhar uma eleição? Tanto é que perdeu sempre por pouco. E em 2020, quando ele perdeu por... Foi 20 ou 16? 16, que ele perdeu por 154 votos. E o partido que eu ajudo, que eu participo, nós tivemos 1.600 e pouquinho, ou 1.490 na época. Acho que foi 2.100, não? 2.100 votos vocês tiveram? Não, acho que foi que era menos. Coligado com o meu. Não, foi Lembra? menos. Foi menos? Foi menos. A gente caminhou com o Edson, porque o Gedson tinha pedido um apoio, ele não tinha força política, ele não tinha força partidária, ele só tinha o PSB. As pessoas no meio político têm uma dificuldade muito grande de acreditar no Gedson, porque ele fala demais. E aí ele precisava de um partido para dar uma sustentação no projeto dele, né? Essa conversa foi até na casa da minha mãe. Ele, poxa, vamos juntar todo mundo aqui e tal. Eu, Marcos Eli Vailante, uma turma legal. Gedson, então tá, vamos caminhar com você, vamos te ajudar. E o tempo todo, o Gedson brincava. Porque quando ele ia para fora de Guarapari sentar para conversar, o tempo todo ele abria mão da candidatura dele. E quando ele chegava aqui, ele falava, não, eu sou candidato, não abro mão. Quando chegou na quarta-feira, ele abriu mão. E aí ele queria que o nosso grupo ficasse com o Von. E eu fiquei muito puto com ele, que eu falei assim, se fosse para ficar com o Von, não precisava ter feito o que eu fiz com ele. Eu não precisava ter deixado de construir com ele para construir com você. Aí o Von foi lá para casa, conversou com os nossos candidatos, porque os candidatos precisam de ajuda para poder fazer para participar do processo eleitoral. Sim. Ele não tinha condições de abrigar esses candidatos. O Edson procurou, fazendo uma proposta. Você era a liderança do partido no momento? Sim. Só até hoje. Sim. Camila, quando o Edson era secretário de Educação,
Eu fui o primeiro... Fiz um adesivo no tiche colocando assim, sou mais Edson, no meu carro. Porque eu olhava pro Edson e ele demonstrava uma firmeza que a cidade precisava. A gente tinha uma casa que era alugada para a Secretaria de Educação, então a gente tinha uma certa relação com ele, né? Tinha um convívio. Não, muito, muito pouco, só de secretaria, Sim, de tratar de assuntos, né, de imóveis. Mas ele demonstrava uma coisa diferente. Ele tinha uma vontade muito grande, aquilo estava na garra dele. Que há muito tempo o Guarapari não tinha. E aí a gente apoiou o Edson no primeiro momento. Em 2000 e quantos vocês apoiaram o Edson? 2000 e... Quando ele veio como candidato mesmo? Foi 2004 ou 2008? Primeira eleição dele. 2008. 8. Não, que ele foi vice do Gotardo, lembra? Então foi 2004. Ele assumiu como vice... foi vice do Gotardo em 2004. Isso. Então desde lá atrás. Depois, eu fiz amizade com o Von, porque ele era casado com a Carol, eu estudei com a Carol no Rui Barbosa. Sim. Então a gente foi construindo, falei, não, vamos caminhar com o Von, porque tem uma questão mais amigável aqui, né? E eu sempre quis construir um projeto político para a cidade. Não era só caminhar com alguém, porque cada um cuida da sua vida. Você não precisa ficar puxando o saco de ninguém, nem caminhando com ninguém. E ali, o Jedson errou naquela caminhada, né? E depois ele criou um argumento para falar que não deu certo a candidatura dele. E a gente acabou ficando com o Edson. Em momento algum, o Von chegou e falou assim, cara, não fica não. Traz o grupo pra cá, vamos todo mundo junto. Não. Então, perdeu por 154 votos. Ele deixou. Ele sempre deixa. Você acha que o momento de Von passou ou você acha que ele ainda tem a oportunidade de voltar e quem sabe ser... Camila, eu não sei. Algo político. Na eleição de 2020, eu no Adalberto, uma pessoa me chamou. Falou assim, Rapini, vem cá e tal. Falei assim, vai pedir voto pro Von não, né? Aí eu falei assim, por quê? Porque a gente tá esperando ele aqui desde a eleição passada. Poxa, dessa vez não dá. Um dia ele vai ser prefeito, mas dessa vez eu não vou ajudar não. Então quando ele falou assim, um dia ele vai ser prefeito, a votação dele caiu muito. 6.900 votos é uma votação inferior à primeira eleição que ele disputou. Em 2016, né? Não, 2012, eu acho. 2012? 13. 12, aí a eleição foi cancelada. Foi 13, que foi a suplementar, quando ele disputou com o Orly. Né? Sim. Ali ele teve 7.000 votos, se eu não me engano. Quer dizer, ele teve menos votos do que o início da caminhada política dele. Isso é muito sério. Mandato, né? Isso é muito sério. Isso demonstra que a associação não está satisfeita. A sociedade não está satisfeita. Então não sei se o Von perdeu esse time, não. Acho que perdeu. Mas se ele acordar, porque político tem que estar preparado para ser político. Eu um dia quero disputar uma eleição, mas não estou preparado ainda. Eu quero ainda ter meu patrimônio, ainda quero resolver coisas que eu preciso resolver da minha vida, tem contas a pagar. Eu acho que eu não posso ser político se alguém me liga num domingo e eu tô na praia. Você pode até estar na praia, mas você tem que resolver a vida de quem tá te ligando. Se a pessoa tá te ligando porque tá com a mãe doente, precisa de uma transferência, um vô tá passando mal no hospital e tá na... Você tem que sair da praia e resolver. Porque é isso que a população espera do político. Então, se eu vou pegar o meu domingo e vou andar de stand-up, eu não tô pronto para ser político. Você acha que aí tá o erro? Eu acho que tá o erro. Eu acho que ele ainda não se preparou, ele não entendeu que a política, ela é mais agressiva. Ela não é um campo da paz, do amor. Não. A política, ela é agressiva. Ou você vai pra rua pra ganhar a eleição, ou você vai perder a sua eleição. Toda vez que Edson disputa a eleição, ele fala assim, não vou perder. Aí ele pega a pesquisa, em 2016, ele sabia que ele estava na linha de tiro. E fala, o que eu preciso fazer? Aí o Edson fica humilde. Você acha que Edson é um bom gestor para essa cidade?
Esquece Não. o que ele tem feito pelo que ele já fez. O que você acha? Olha só, com todos os problemas políticos, eu até tenho uma admiração por Edson. Acho ele um cara que conquistou o espaço dele, né? Ele chegou aqui com a mão na frente, outra atrás, na vida política, né? Ninguém conhecia quem era Edson e ele se tornou um dos maiores prefeitos da cidade. E conquistou mostrando trabalho. É importante a gente Exatamente. deixar E quando a isso. pessoa fala assim, Edson não tem mais espaço, eu falo, opa, cuidado. Porque se você fizer uma pesquisa na rua, eu acredito que ele tenha pelo menos 30% do eleitorado da cidade, que é muito voto e que nenhum outro tem. Então cuidado quando você fala que Edson tá morto politicamente. Edson não dá. Ele não cuida do que ele faz. Essa é a maior crítica que eu tenho a ele. Não vou nem falar de gestão, porque ele tem algum problema psicológico com compartilhamento de gestão. E eu não sei se a vida dele ele levou uma pernada, entendeu? Ou eu não sei qual foi a estratégia dele de vida, que ele tem uma dificuldade de entender que as pessoas precisam de... Filho, vai trabalhar. Você foi secretário. Trabalhei bem pouquinho com ele. Na gestão Edson. Sim. Mas a sua saída foi porque... O que aconteceu? Fala pra gente assim. Deixa eu te responder primeiro se eu acho que ele é um bom gestor. Eu não acho que ele é um bom gestor, tá? Mas é o que eu te falei. A cidade ainda não mostrou alguém melhor. Porque quando você fala em política em Guarapari, você lembra de quem? Graciano Espíndola. Ponto. O que Graciano fazia? Não é da minha época, mas as pessoas que eu conheço falam que Graciano, ele, além dele ter transformado Guarapari, ele ia pra rua. Então, mas o Graciano ele fazia o seguinte. Ele estava muito próximo do funcionário, ele era um bom prefeito para o funcionário público e ele também era um bom prefeito para o povo. Tá. Você tem quantos anos? Eu tenho 33 anos. Mais nova do que eu. Então eu lembro um pouquinho porque eu escutei mais a minha mãe falando. Minha mãe sempre foi ligada à política. O Graciano foi prefeito numa época em que não tinha lei de responsabilidade fiscal. Ele foi prefeito numa época em que a legislação deixava o prefeito ser o coronel da cidade. Ok? Então, por exemplo, aonde é da casa financeira, aqui em Muxaba, ali tinha... o dono do imóvel fez um muro ali antigamente. Essa história que eu ouvi, e eu convivi com pessoas que foram inclusive secretários dele, pegou uma retro e quebrou o muro. Foi lá e tirou o muro, quebrou. Deu um prazo, a pessoa tirou, ele foi lá e quebrou. Então o Graciano ele tinha um olhar de organização, tanto é que Nova Guarapari é perfeito. Nasce com ele, né? Nasceu com ele e é perfeito. Eu acho que quando você chega em Nova Guarapari, você percebe que você está numa outra cidade, em termos de organização, de rua, de canteiro, de calçada. Sim. O Graciano ele fazia na marra. Ele era um prefeito que pegou e fez. O Edson virou um prefeito em outros tempos. O Edson também tem a vontade de passar um trator em muitos lugares, pode ter certeza. Mas, Anderson, deixa eu te falar uma coisa. Eu peguei Edson quando eu era funcionária. E eu conheci esse Edson. Que eu conheci. Esse Edson que ia pra obra e analisava a obra e falava, isso não tá no contrato, eu quero... no contrato que é mármore, é granito, tem que colocar, é porcelanato. Essa pia não tá adequada. Que tinha um certo... Não que ele não tenha hoje, tá? Sim. Mas ele tinha uma questão de você cuidar ali. Ele ia pra UPA de madrugada, os funcionários eram encantados com ele. Posso falar uma bomba aqui, então? Madrugada. Pode. Vamos falar uma bomba aqui. Tem um jornalista que já saiu até de Guarapari. Guarapari tem umas figuras que são assim, que só chegam aqui, né? Que queria Edson na lenha, no fogo de tudo quanto é jeito, né? Porque como ele não vai atendendo como ele demonstra no processo político, né? Que a gente vai ser todo mundo vai fazer gestão junto, porque ele ganha, ele muda um pouquinho, ele vai criando raiva nas pessoas. Mas que o Edson é corrupto. Que o Edson faz... Não. Assim, a experiência que eu tenho com o Edson, tá? É o seguinte.
Ele tá fazendo uma obra aqui no centro, tá? Ele vai tentar, com essa obra, resolver um problema de um outro lugar. Isso, às vezes, para a legislação, é uma improbidade, é um problema. Então, quando ele não pode fazer, ele não faz, mas ele tenta. Então, assim, ele já foi um gestor que a cidade se orgulhou. Mas o que eu vejo hoje é um cara que se perdeu. Não sei se foi por falta de amor ou por excesso de paixão, né? Se perdeu, não cuida do que faz. Você pega as praias largadas, os canteiros mal cuidados, a sua região de Santa Mônica. Eu até brinquei esses dias com uma amiga minha. Eu falei assim, acho que ele tá dando um castigo pra Camila. Acho que ele tá meio puto com a Camila. Então tá falando assim, não, Santa Mônica, você sai de Santa Mônica e vai lá pra Miaípe, cortar grama. Porque isso não é a atitude de um prefeito. Você não faz uma pracinha e deixa ela acabar pra você fazer outra. Cuida da pracinha. Tem tanto inútil naquela prefeitura. Cria um centro especializado em ter que fazer alguma coisa. E coloca pra cuidar da pracinha. Ó, você vai cuidar da pracinha de Santa Mônica, papapá, você vai lá, vai pegar uma equipe da Codeg, vai limpar, vai passar lá uma tinta pra proteger a ferrugem. O que acontece? Que a cidade toda é mal cuidada, mas tem estruturas lindas. Pontos estratégicos são bem cuidados. Sim. Aquela rotatória ali do Estrabon nunca tá... Aquilo ali eu acho que é um cara que fala assim, acordou mal, não dormiu bem, a esposa não quis fazer amor com a pessoa, que ele fala assim, hoje eu vou fazer uma merda aqui. Aquela rotatória do Estrabon, todo dia tá diferente. Tem hora que você passa ali, eles abriram. Aí você vem, tem hora que eles passam ali, tá fechado. Você tem que ir lá. Eu não sei o que passa na cabeça do secretário de obras para toda hora eles criarem uma dificuldade ali, ao invés de alterar a entrada e a saída do Estrabon. O Estrabon que se vire com o trânsito lá dentro, se estiver tumultuado. Você entra pelo Banco do Brasil e sai pela rotatória, porque quem quiser ir para a direita vai, quem quiser ir para frente vai, quem quiser fazer... Cara, eles deram aquela opção da nova estrada que eles fizeram ali. Sim. Eu acho que como eles viram que ninguém optou pela nova estrada, eles estão obrigando agora as pessoas a optarem por aquela... Você vai fazer uma ponte para passar da nova estrada para o aeroporto? Alguém vai querer ir lá embaixo para... Ninguém vai querer. Tudo bem, a gente entende o porquê daquilo ali, mas são situações que deixam a cidade com transtornos que não precisariam. No verão, por exemplo, aquela saída de água suja, que a prefeitura nunca admite que é esgoto, ali da praia, teve uma hora que eu passei caminhando na praia ali, não tinha mais chuva, ok? Não tinha mais esgoto, mas quem passava via um pouquinho de esgoto parado com um buraco. Por que não pegou um trator e tapou aquilo ali? Se chover de novo e abrir de novo, choveu e abriu. Mas quando parou de chover, vai lá e tira aquilo ali, deixa mais bonito. Deixa mais organizado. Edson perdeu esse carinho para cuidar das coisas. Eu não sei se é porque ele virou muito um empreendedor, um homem de negócios, e não quer perder tempo cuidando do que precisa cuidar. Agora, você me desculpa, Sabrina, ou Camila. Me desculpa mesmo. O secretário serve para isso. O prefeito ele não pode ser secretário de todas as pastas. Não tem, ele não dá conta, né? Pode. Então, se você escolhe um secretário, o secretário tem que dar conta de fazer. Ele tem que resolver o problema para o prefeito. Ele não tem que levar o problema para o prefeito. Eu lembro que Edson uma vez brigou comigo porque eu reclamei de um servidor. Esse servidor ele ia para a secretaria, dava oi e ia embora. Falei, que bonito. Tava no turismo na época. Aí eu fui ficando puto. Puto. Falei, Edson, vem cá. Fulano de tal, qual que é a função dele? Aí ele, não é possível, ninguém tá vendo isso não? Aí ligou pro secretário na época, deu um esporro no secretário, quero isso aqui resolvido amanhã.
Aí o secretário não resolveu, ele exonerou o cara, a pessoa. Aí quando eu fui pra fiscalização, que eu não queria ter ido no primeiro momento. Você foi como secretário ou como sub? Foi como sub, porque era o Radisson que estava lá. E na eleição de 2016, o Radisson foi muito importante pro Edson, porque o Radisson tinha um projeto na comunidade ali da Prainha de Olaria. Sim. Tá? E o Radisson fez uma parceria com o Edson e eu acho que o Edson tinha que ter respeitado o compromisso dele com o Radisson. Então, a Cláudia, que eu não sei o que ela estava fazendo ali na fiscalização, né? Teve algum problema com o Radisson e aí tinha que tirar o Radisson dali. Ele me chamou em julho, eu falei, não, eu não vou ocupar o lugar do Radisson. Porque a gente caminhou juntos na eleição. Ali, aí ele falou assim, eu tô te dando uma oportunidade. Eu falei, não, você não tá me dando uma oportunidade, você tá me criando um problema. Um desconforto, né? Não fui. Aí quando chegou lá na festa da cidade, eles precisavam de alguém pra poder, que eu sou muito bom pra rua, pra cuidar de logística e tal. Pra resolver esse problema, me chamou e falou, cara, eu preciso de você lá. Eu falei, tudo bem. Eu fui. Quando eu cheguei, aí eu vou te contar o porquê até o ponto em que eu saí, né? Mas resumindo, quando você tem uma secretaria, você tem que atuar pelo prefeito. Você não precisa ligar pro prefeito e pedir permissão para fazer o que tem que ser feito. Mas Edson, ele deixa consignado na cabeça dos secretários, e eu acho que por isso, e muitas das vezes que ele prefere mulheres no secretariado dele, porque parece que ele tem um poder maior de controle, ele não deixa ninguém atuar. Todo mundo tem medo do prefeito. Que história é essa que o secretário tem medo do prefeito? Você já presenciou isso, com certeza. Em algum momento... Não me coloque em saia justa. Não, em algum momento em que o prefeito chegou e o secretário começou a tremer nas bases, como assim? Então acho que esse é o maior erro do Edson. Ele não tem uma gestão em que seus secretários são amigos de gestão, são parceiros de trabalho. Mas sabe o que eu reparo muito antes? Eu assim, quando eu trabalhei na gestão como cargo comissionado, né? E depois ainda voltei como servidora mesmo, parece que a Secretaria de Saúde pertence a uma prefeitura, a de educação a outra prefeitura, a de fiscalização. Ninguém trabalha integrado. Até briga, né? É uma coisa assim, essa história de processo, você dá entrada com processo pela Secretaria de Meio Ambiente, que vai rodar. Agora mudou isso. É. Não, muda o processo. Tinha que cada secretário ligar pro outro, olha só, vamos discutir vamos tirar uma tarde para despachar 100 projetos, isso aqui, 100 processos. Vamos lá, o que você acha? Vão liberar? Começa a liberar, mas parece que é uma competição assim, não, fulano liberou, eu não quero, acho que não tem que liberar. Não tem o despacho de ligar, você liberou, o que você entende dessa situação aqui? Não são amigos de gestão. Não são. Sabe? E precisa, para você fazer gestão, o grupo tem que ter harmonia o tempo todo. Eu aprendi muito isso, Camila. Muito isso. E aonde você vê a falta de harmonia, vira um desastre. Vira um desastre. Vira um caos. Vira um caos. Então, por exemplo, aí cada secretaria é diferente também pela questão de recursos. Educação é sempre um brilho, né? A saúde é sempre um problema. Só tem problema na saúde. A CETAC também sempre é um problema. Entendeu? Mas a CETAC tem recurso. A CETAC ainda, a secretária ainda tem recurso do governo federal, que ajuda mais um pouco. Tem até a liberdade da utilização do recurso. Né? Você pode fazer compras que outras secretarias não podem fazer. Então, a CETAC ainda tem algumas vantagens em termos de recurso, que a fiscalização, por exemplo, não tem nenhuma. Fiscalização é um lixo. Você tem fiscais que ganham R$ 1.200, que estão com seus salários todos comprometidos com um empréstimo consignado. Aí o cara na folha, na conta dele só recebe R$ 800 por mês. Aí você quer pegar um cara desse e colocar ele na rua para fiscalizar a cidade. Aí o cara normalmente tem problema, vários problemas eu não vou citar, de saúde inclusive, porque quem vive com R$ 700 para ir pra rua botar a cara a tapa? É muito difícil. E aí você
o fiscal ia pra rua de bicicleta. Quantas vezes você não viu um fiscal andando, trabalhando de bicicleta? Agora tá melhor. Agora tá melhor, sim. Uma viatura. Sim. Não, mas é pro trânsito. Né? Vamos falar de fiscal de postura, por exemplo, que são os mais sofridos. E os que tentam colocar ordem na cidade são mal compreendidos, são criticados e não tem estrutura financeira nenhuma. Eu lembro que uma vez eles estavam querendo paralisar. Foi quando eu entrei na secretaria como subsecretário. Eles não estavam tendo um bom diálogo com a secretária, queriam paralisar. E aí eu entrei com uma proposta de hora extra. E essa proposta, Camila, ia aumentar no salário deles 200 e poucos reais. E eles fazem hora extra. Porque quando você vê um verão, por exemplo, o fiscal tá lá de noite. Não dá conta. Aí você tem 7 fiscais, ok? Com horários de serviços diferentes para a cidade toda. Aí o fiscal, ele entra numa Kombi, hoje tem uma doblô, ele entra numa Kombi, aí ele sai da Praia do Morro, aí ele vai observando, tal, aí ele vai sair dali, ele vai pro centro. Quando ele chegou no centro, tudo que ele resolveu na Praia do Morro voltou. Já voltou. Aí ele vai. Quer dizer, é uma loucura a falta de estrutura de um setor que, na minha opinião, é um dos mais importantes da cidade. Porque somos uma cidade turística, né? Desorganizada, bagunçada, trânsito bagunçado, saúde bagunçada. E a Alessandra é uma pessoa, você já trabalhou com ela, inclusive. Já. Ela é uma pessoa capaz. Sim, muito. Ela é capaz. Ela nasceu para aquilo ali, na minha opinião. Só que eu acho que deve faltar estrutura de trabalho para ela. É difícil. Eu participei de alguns momentos ali, né, onde eu tinha um envolvimento e tal. E eu vi o quanto que é difícil. A população não sabe disso. A população acha que todo servidor público mama na teta. Tá longe de mamar na teta, mas longe de mamar na teta. Quanto ganha um secretário em Guarapari? Até um ano atrás, ou menos, ganhava 5 mil reais. Agora você tá falando líquido? Líquido. Líquido. 5 mil reais. Aí a pessoa fala assim, mas na obras nós temos que ter um profissional qualificado, um engenheiro. Camilo, um engenheiro que trabalha em qualquer lugar não ganha menos de 10. Ele entra 8, sai 5. Feriado tá em casa. Final de semana. Tem férias. O secretário não tem nada disso. Deu um problema, o prefeito liga e tem que resolver. Aí não é da alçada dele, ele tem que ligar pro Estado, é pro DER, é não sei o quê. Gente, é muito trabalho. Então, a cidade precisa entender que a gestão pública é coisa séria. Tem que entender os trabalhos que cada um tem a fazer e tem que ajudar e não atrapalhar. O que eu vejo de gente atrapalhando a cidade não é brincadeira. Comerciante, que às vezes podia ajudar um pouquinho, a gente sabe de toda a dificuldade do comércio, a gente sabe que é difícil manter, que é ele que contrata, é um herói para a cidade. Todo comerciante é um herói para a cidade. É um herói. Mas tem uns que atrapalham, que desorganizam uma calçada, por exemplo. Eu falei com a vereadora do partido hoje. Nós temos comissão de pessoas com deficiência e pessoas com doenças raras na Câmara? Não. Né? É incluído na comissão de saúde. Pois é. Mas deveria ser uma comissão, criada essa comissão, dessa sugestão para ela hoje. Por quê? A gente tem percebido a quantidade de crianças autistas, porque antes a gente às vezes nem percebia isso. Sim. Às vezes as famílias nem sabiam que o filho era um autista. A gente tem percebido um aumento. Tem muitas doenças raras que precisam de uma atenção e é que a cidade não está preparada para ajudar. Você pega uma calçada cidadã, dá vontade de bater no prefeito. Dá vontade de pegar ele e dar uma surra nele. Calma. Ele manda fazer uma calçada cidadã, mas com um poste no meio. Aí o morador vai lá e coloca uma lixeira no meio. Se a calçada cidadã tem o objetivo de ajudar a vida do deficiente, o deficiente visual vai fazer o quê? A Secretaria de Fiscalização coloca placa. Eu tirei na fonte da minha casa. Tirei a placa, que estava em cima e furei
com um parafuso grande, com a bucha 12, e coloquei do lado. Por que eles não fazem isso, gente? Isso foi até um debate na Câmara, que eles estavam colocando as placas na calçada cidadã. Então, Camila, a gente tá falando, alongando demais aqui. A cidade tem que ser organizada. Cidade, eu vou a Búzios, nossa, Búzios é lindo. Ninguém reclama dos preços de Búzios. E é organizado. Organizado. Você vai em outros lugares, cara, é tão bonito quando você chega numa cidade e vê ela organizada. Coisa simples. Uma lixeira no lugar, uma cidade limpa, uma grama podada. São coisas simples que quando você observa, você fala, poxa, que bonitinho. E as pessoas pagam sem reclamar, tá? Mas aí, minha amiga, eu vou te falar, aí é um desafio para vocês que vão querer ser prefeitos, porque tem muita coisa para poder fazer. Eu acho, tá, que o ensino fundamental, que é de responsabilidade da prefeitura, ele tinha que incluir a disciplina de turismo. Porque as crianças precisam entender que o turismo é uma fonte de renda, é uma política pública, e que eles têm que respeitar o turista. Porque daqui 5 anos a gente vai ter uma outra mentalidade. Eu estava conversando com um amigo, não lembro nem quem foi, explicando para ele me perguntou por que Guarapari é tão difícil, por que as pessoas, o capixaba é tão difícil. Eu falei, olha, eu tenho 2 visões sobre isso. Tá? Primeiro, a descendência italiana, né? A gente tem muitos italianos aqui, e o italiano é difícil. O italiano, ele fala alto, ele é grosso, né? Eu vejo pelo meu pai, às vezes, né, na roça. Meu pai fica puto quando alguém entra lá na roça e pega uma fruta. Fala, pai, a fruta vai cair, vai apodrecer. Não, mas tem que pedir. Então, quer dizer, tem essa questão cultural que pode influenciar um pouco, né? E tem uma outra questão, que é a ideia de que Guarapari é uma cidade tranquila para se viver. Então a pessoa vem para cá e acha que tudo tá bom, porque aqui é uma cidade boa de se viver. E aí você não cria um povo focado na melhoria, porque ele está acomodado. De um lado você tem um acomodado, de um lado você tem um grosso. Pro turista é péssimo. Muito. Péssimo. Porque às vezes o cara que tem um restaurante pode ser o grosso, e o cara que trabalha pode ser o acomodado. Aí você vai comer um peixe na praia, o cara acha que tá te fazendo um favor te vendendo um peixe. Aí você vai tomar uma cerveja, você quer tomar cerveja de copo de plástico? Quem toma cerveja quer tomar no copo de vidro. Não pode? Aí você vai em qualquer outro lugar do Brasil, você vai no Nordeste, você vai ser atendido como rei ou meu rei, entendeu? Você vai tomar uma cerveja gelada no copo de vidro. Mesmo que você não seja, eles colocam na sua cabeça que você é o melhor turista. E você gasta feliz. Você gasta até além do que não iria gastar, mas acaba se empolgando. E aí, Camila... O Rio também é assim, tá? Eu sei que é maravilhoso. O Rio maravilhoso, também é assim. Tá? O Rio tem que tirar o chapéu. Infelizmente, a imprensa mostra um lado muito terrível do Rio. A Zona Oeste, a Zona Norte, tem conflito, tem troca de tiro e tal. Sim, Isso amedronta a população. Mas quando você vai pro Rio e fica na Zona Sul, um exemplo, só da capital. Você fica ali, Copacabana, Ipanema, Leblon, Leme. Botafogo. Cara, maravilhoso. E você vai comer um polvo por R$70. Você vai tomar um drink por R$30. Aí você paga uma peruá, R$70. Que história é essa? Porque o cara quer tirar o lucro do ano inteiro no verão. Mas porque ele não sabe tratar o turista bem o ano inteiro. A gente precisa de uma transformação. Entendeu, Sabrina? E aí a prefeitura tem que tomar frente disso. Porque se você deixar para cada um fazer por conta própria, você vai ter deficiência. Porque cada um pensa de um jeito, né? Aonde já se viu uma praia que não tem música ao vivo? Por quê? Porque alguém não quer? Porque uma autoridade não está satisfeita que vai ter música ao vivo na porta da casa dele? Se eu fosse prefeito e falasse assim, filho, olha só, vou fazer o seguinte, vou pagar para você o isolamento acústico, te dou de presente. Se o problema é que você não quer ouvir o músico da praia, eu vou te dar de presente o isolamento acústico. Como que uma praia linda, como a Praia do Morro... Não tem uma música ao vivo. O Gustavo Lima nasceu aqui. E podíamos explorar isso, tá? Muito. A gente não explora nada, Camila. A gente não explora nada. A cidade é toda amarrada. É desorganizada. Atende mal. E ainda tem uma gestão presa porque certas pessoas acham que tem que mandar na cidade.
Guarapari vive até 6 horas da noite, depois ela morre. Aí você fala assim, é uma cidade turística. O turista veio do Rio, pegou um problema na estrada, chegou aqui meia-noite, ele vai comer o quê? Ele vai encontrar algum restaurante aberto? Não. O que ele vai comer? Isso é cidade turística? Não dá pra você negociar com os restaurantes? Fala, gente, ó, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Tem alguma coisa que a cidade possa fazer para melhorar, ajudar a vida de vocês? Tá, tem. Prefeito, tem isso aqui, dá para reduzir o IPTU? Tá bom, eu vou ajudar vocês de alguma maneira. Mas nós podemos fazer um acordo aqui? Em que algum restaurante tem que ficar aberto até 1 hora da manhã? Manter a cidade viva, né? Então na segunda fica você, na terça fica você, na quarta fica... Eu posso contar com vocês para isso? Pra gente botar essa cidade no eixo? Os hotéis aqui morrem. Suplicam por ajuda. Porque tem 100% da taxa de esgoto. Da taxa de água. É muita despesa. Muita. Então não dá para ajudar, mas é com o Estado. Ok, vamos sentar junto com o Estado aqui, vamos ajudar os hotéis. Porque os hotéis de Guarapari são precários. Você vai em Copacabana, você pega um hotel agora, se você olhar no Booking, de 4 estrelas por R$150. R$170. Em Guarapari você não vai pagar menos de 300. Por quê? Porque ele precisa de explorar naquele momento, porque ele vai ficar um ano inteiro vazio. Mas por que a gente fica um ano inteiro vazio? Por que a Mais fechou? Ah, porque teve... Não importa o problema do empresário. Era uma potência, Por que o Conecades não tá aqui? Por que o Conés não tá aqui? Café Della Musica foi embora. Por quê? Antigamente você ainda falava, não, tá expulsando um porque tem que privilegiar o outro. Mas não tem mais ninguém. O que estão querendo fazer com essa cidade? E o Conecades e o Conés nasceu aqui também. Nasceu ali no Sesc. Eu era estudante, primeiro período de enfermagem na Docto. E nasceu ali. Nasceu aqui, né? Sim, na o nossa pessoal da Vem cidade. Eventos, né? Da Vem Eventos. E perdemos. Antes, o podcast com você acho que tem que durar umas 5 horas pra gente conversar bastante. Mas aqui, dentro desse quadro nosso aqui, a gente tem um quadro chamado Eu Amo Guarapari. E eu vou te fazer 3 perguntinhas objetivas e quero que você me responda. Sim. Aí, bem objetivo e sincero, Teve tá? muita que eu não consegui nem te responder. Mas você vai me responder no final, Vamos calma. lá. Qual o seu lugar predileto em Guarapari? Peracanga. Peracanga? Eu amo a praia de Peracanga. Eu vou te falar porque você vai rir. Por quê? Eu sou muito fresco, né? Tenho as frescuras. Eu adoro ir numa praia e tomar um banho de água doce no chuveirinho. Então, o meu filho já sabe, de 4 anos, ele fala assim, quando vai pra praia, papai vai pra Peracanga. Porque lá eu não preciso levar cadeira, eu não preciso levar sombrinha, vai ter sempre uma cadeira pra eu sentar, ninguém vai me obrigar a consumir se eu quiser sentar numa cadeira, ninguém vai me tratar mal. Isso é um ponto positivo de Peracanga, sim, tá? E toda barraquinha tem um chuveirinho, você vai lá, toma um banhozinho e tal, eu amo aquele lugar. Então tá bom. Defina Guarapari pra mim, Anderson. Guarapari é uma pedra preciosa, bruta. É uma cidade maravilhosa, mas que precisa de muita lapidação. E se você pudesse mudar alguma coisa aqui na nossa cidade, o que seria? A gestão. A gestão. Porque se eu falar mentalidade, como o Jones falou, tá corretíssimo. Mas eu entendo que o povo não consegue se transformar na questão da mentalidade. O povo tem que ser guiado. Quem quer transformar a mentalidade tem que pegar a pessoa, puxar ela, como a igreja faz. A igreja evangélica, por exemplo, tem um poder muito grande de transformar a vida das pessoas. Não que a católica não tenha, sim, mas a evangélica ela se aproxima mais da pessoa. Acolhe mais, né? Acolhe mais. Você tem que pegar a sociedade e você tem que transformar ela. Então a gente tem que ter um gestor que tenha como proposta, como propósito, transformar a vida das pessoas da cidade, não só transformar a cidade. Anderson, quero mais uma vez te agradecer pelo convite.
Nosso primeiro encontro deu Eu quero errado, te agradecer. mas dessa vez deu certo. Aqui é uma lembrança, tá bom? Muito Pode obrigado. ficar. Essa lembrança foi o Cadu Arte Personalização.